O grande rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, governava a Judéia, sob o domínio do Império Romano. Ele era um homem cruel, paranoico e sedento por poder. Embora tivesse conquistado sua posição com astúcia e alianças políticas, vivia atormentado pelo medo de perder o trono. Ele mandara matar membros de sua própria família, incluindo sua esposa e filhos, apenas por suspeitar que conspiravam contra ele. Seu coração era uma fortaleza de desconfiança e brutalidade. Na grandiosa Jerusalém, Herodes vivia em seu luxuoso palácio, cercado por riquezas e aliados falsos. O medo de traições não o deixava dormir. Sua obsessão por controle fazia com que ele visse ameaças em todos os lugares. Foi então que um grupo de sábios do Oriente, conhecidos como magos, chegou à cidade. Suas vestes eram elegantes, suas faces sérias e sua busca era clara. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essas palavras foram como um veneno para os ouvidos de Herodes. Um novo rei, pensou, sentindo o sangue ferver. Ele sabia que qualquer rumor de um Messias poderia incitar revoltas e fazer com que perdesse seu trono. Disfarçando sua fúria com um sorriso astuto, ele convocou os principais sacerdotes e escribas para saber mais sobre essa profecia. Eles lhe disseram que, segundo as Escrituras, o Cristo nasceria em Belém. Herodes então chamou secretamente os magos e, fingindo bondade, pediu-lhes que encontrassem o menino e voltassem para lhe contar onde ele estava. Vão e busquem-no diligentemente. Assim que o encontrarem, me avisem para que eu também vá adorá-lo. Os magos, inocentes da maldade de Herodes, seguiram para Belém. Mas Deus, que vê os corações dos homens, já preparava um plano para frustrar as intenções do rei. Maria segurou seu filho nos braços com lágrimas nos olhos. Aquele pequeno bebê, frágil e indefeso, era o Filho de Deus. José, emocionado, olhou para a criança e então pegou pedaços de pano para envolvê-lo e o deitou em uma manjedoura, um coxo onde os animais se alimentavam. Naquela mesma noite, pastores estavam nos campos cuidando de seus rebanhos, quando de repente, um brilho intenso tomou conta do céu. Um anjo apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou. Eles tremeram de medo, mas o anjo os tranquilizou. Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De repente, uma multidão de anjos surgiu no céu, cantando em coro: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os pastores, tomados por uma alegria inexplicável, correram até Belém. Ao chegarem, encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Eles se ajoelharam, adoraram o menino e compartilharam tudo o que haviam ouvido sobre ele. Dias depois, algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens sábios do Oriente, conhecidos como magos, chegou a Jerusalém. Eles eram estudiosos das estrelas e haviam visto um sinal celestial. Uma estrela especial brilhando no céu, anunciando o nascimento de um grande rei. Seguindo a estrela, os magos chegaram a Belém e encontraram Jesus. Ao verem o menino, seus corações se encheram de uma alegria indescritível. Eles se ajoelharam diante dele, reconhecendo sua grandeza. Então, abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes: ouro, símbolo de realeza, pois Jesus era o verdadeiro Rei dos Reis. Incenso, um aroma usado em adoração, representando sua divindade. Mirra, uma resina usada para embalsamar corpos, um sinal profético do sacrifício que ele faria pela humanidade. Maria observava tudo com o coração cheio de gratidão e mistério. Como poderia seu filho, tão pequeno e frágil, ser o salvador do mundo? Ela não entendia tudo, mas guardava cada acontecimento em seu coração. Naquela mesma noite, Deus interveio.
Os magos tiveram um sonho em que Deus os advertia para não voltarem a Herodes, pois ele tinha más intenções. Assim, decidiram retornar às suas terras por outro caminho. Enquanto isso, José teve um sonho assustador. Um anjo do Senhor apareceu e lhe disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes buscará o menino para o matar." O coração de José disparou. O medo tomou conta de seu peito, mas ele sabia que precisava obedecer. Ainda de madrugada, ele acordou Maria e a ajudou a arrumar suas poucas coisas. Eles precisavam partir antes que fosse tarde demais. Maria segurou Jesus com força, enquanto José preparava o jumento para a longa viagem. A jornada até o Egito seria perigosa. Eles teriam que atravessar desertos, enfrentar o frio da noite e o calor escaldante do dia. Mas José confiava em Deus. Herodes estava furioso. O tempo passava e os magos não retornavam. Seu rosto vermelho de raiva e seus olhos faiscando ódio denunciavam sua frustração. "Como ousaram me enganar?" ele gritou, derrubando uma taça de vinho no chão. Os conselheiros e soldados se entreolharam temerosos. Todos conheciam o temperamento do rei. Quando Herodes se sentia traído, sangue era derramado. A mente do rei girava com pensamentos paranoicos. E se esse bebê crescer e tomar meu trono? E se ele incitar o povo contra mim? Ele não podia permitir isso. Seu coração endurecido não via uma criança indefesa, mas sim uma ameaça ao seu poder. Então, num acesso de fúria, Herodes tomou uma decisão brutal. "Matem todos os meninos de até 2 anos em Belém e nos arredores. Nenhum deve sobreviver." Os soldados ficaram em silêncio por um momento, chocados com a ordem. Mas ninguém ousava questioná-lo. Um a um, os guerreiros se prepararam para cumprir o decreto. Naquela noite, Belém dormia em paz, alheia ao terror que estava prestes a cair sobre a cidade. Quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, os soldados de Herodes já marchavam para Belém. O tilintar das espadas, o trote dos cavalos e o peso das botas sobre a terra seca prenunciavam o caos. Então, o ataque começou. Os soldados invadiram casas sem aviso, derrubando portas, arrancando bebês dos braços de suas mães desesperadas. Os gritos rasgavam o ar. "Por favor, não! Meu filho, não!" gritava uma mulher segurando seu bebê contra o peito. Um soldado arrancou a criança de seus braços sem piedade. A mãe caiu de joelhos, implorando entre soluços, segurando as vestes do soldado. "Tenha misericórdia! Ele é só um bebê." Mas a lâmina desceu sem hesitação. O choro cessou. O corpo frágil caiu sem vida. Em outra casa, um pai lutava desesperadamente contra os soldados. Pegou um pedaço de madeira e tentou defender sua família. "Vocês não vão levar meu filho", mas foi em vão. Golpes brutais o derrubaram no chão, enquanto sua esposa gritava em desespero. A cena se repetia por toda a cidade. Os berços estavam vazios, as ruas se encheram de luto. O pranto das mães ecoava como um grito de dor que subia aos céus. A profecia de Jeremias se cumpriu. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e não queria ser consolada porque já não existem. O mal de Herodes havia deixado uma cicatriz irreparável em Belém. Mas Herodes falhou. A criança que ele mais temia, aquela cujo nascimento moveu os céus e trouxe magos de terras distantes, estava longe dali. Naquele mesmo momento, Maria e José, guiados pelo aviso do anjo, atravessavam as terras áridas rumo ao Egito. A fuga foi longa e difícil. O vento cortante da noite fazia Maria apertar Jesus contra si, protegendo-o do frio. José, com os olhos atentos, verificava o caminho.
pronto para defender sua família de qualquer perigo. Eles passaram por montanhas, desertos e aldeias desconhecidas, confiando apenas na voz de Deus. Enquanto as mães choravam em Belém, o Filho de Deus estava a salvo, e o tempo de Herodes estava chegando ao fim. O tempo passou, e Herodes, consumido pela própria maldade, sofreu um fim terrível. Doente e atormentado, morreu em meio a dores agonizantes, sem paz, sem glória, sem o poder que tanto desejava. Após sua morte, um anjo apareceu novamente a José. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. José obedeceu e levou sua família para Nazaré, onde Jesus cresceu. Aquele que Herodes tentou matar estava vivo e cresceria para cumprir a maior missão de todas: salvar a humanidade. A história de Jesus nos ensina que nenhum plano humano pode frustrar os planos de Deus. Ele veio ao mundo em um tempo de trevas, em um lugar onde reis cruéis tentavam governar com mãos de ferro, mas sua luz brilhou mais forte. Herodes representa todos aqueles que tentam impedir a obra de Deus, que tentam calar a verdade, que usam o poder para oprimir. Mas assim como ele caiu, todo mal tem seu fim. E Jesus, ele venceu a morte, trazendo esperança para todos que nele creem. A história do massacre dos inocentes não é apenas sobre sofrimento, mas sobre a certeza de que Deus cuida dos seus. Ele protegeu Jesus porque tinha um propósito maior. E esse propósito inclui você. Se você já enfrentou momentos de desespero, saiba que Deus sempre tem um plano. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. O rei Herodes tentou impedir o nascimento da esperança, mas falhou. Porque quando Deus tem um plano, nada pode detê-lo. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração por assistir até o final. Que essa história tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé. Agora, eu te convido a fazer parte dessa missão. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Escreva uma palavra de fé nos comentários e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. E essa esperança ainda vive hoje. Jesus vive.